Olá, muito bom dia, é um prazer ter sua companhia logo tão cedinho. Hoje é quarta-feira, dia 22 de fevereiro, Manhã no Ar está começando e infelizmente a gente não traz boas notícias. Depois de greve no transporte coletivo, o prefeito Arthur Neto decide aumentar mais uma vez a passagem de ônibus. Responsabilidade minha, a tarifa vai ser R$ 3,80 sem nenhum subsídio. O novo valor de R$ 3,80 começa a valer nesse sábado. A população, claro, se sente enganada. Um absurdo horrível, uma falta de respeito com ônibus sem qualidade. Órgãos de defesa do consumidor e Defensoria Pública prometem recorrer à justiça para suspender o aumento. Primeiro eles praticam o reajuste para depois querer explicar o motivo. Isso a gente não está aceitando. E ainda mais um reajuste. A conta de energia elétrica vai ficar 7% mais cara neste ano. E aqui no estúdio o assunto é suspeita de febre amarela. A morte de macacos no interior do Amazonas é investigada pela Fundação de Vigilância em Saúde. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Olá, nós já estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. É muito simples. Manda para cá a sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem com áudio, vídeo ou foto para o nosso WhatsApp. Anota aí. O telefone é o 99225-8767. Você pode ainda entrar na nossa página no Facebook e interagir com a gente por lá. E pela quarta vez só neste ano, os rodoviários resolveram exigir direitos trabalhistas, interferindo em outro direito, o direito de ir e vir da população. Ontem, o protesto tirou de circulação pelo menos 60% dos ônibus e pelo menos 300 mil pessoas só pela manhã foram prejudicadas. Resultado, usuários revoltados com a situação e paradas lotadas. Veja só essa cena. Aconteceu no Terminal 3, bairro Cidade Nova. Essa é a linha 418. O ônibus estava tão lotado que os passageiros se espremiam e a porta não fechava. O motorista se recusou a seguir viagem. Depois de muita confusão, o veículo saiu do terminal assim mesmo, com a porta aberta, o que é proibido segundo a SMTU. Mas essa é só uma das consequências da greve que começou logo nas primeiras horas desta terça. Na garagem da Global Green, mais uma vez, os motoristas e cobradores ficaram em frente à empresa esperando respostas. O motivo da paralisação foi por causa do atraso no pagamento do adiantamento salarial da categoria, além do dissídio coletivo do ano passado, que, segundo eles, ainda não foi pago. Eles tinham que pagar a gente ontem, né, nosso vale, e também cumprir com um acordo que foi do nosso dissídio, que essa briga já está com 8 meses aí, que era deles os 8% mais o dependente, né, e eles não assinaram ainda também. O reflexo dessa greve você vê nas ruas, principalmente dentro e fora dos ônibus. Na Zona Leste, paradas lotadas. R$ 3,30 ainda tem que sofrer com paralisação. Não aviso? Olha como é que tá a gente, um monte de gente na parada de ônibus. É só para a população, a passagem mais cara que tem aqui. Como sempre, a população precisou usar o transporte alternativo, micro-ônibus, mototáxis, até vans. Eu tive que pegar uma lotação para ficar aqui, para ver se eu conseguia pegar um para ir para o trabalho. Até agora nada, entendeu? Eu vou chegar atrasado no meu trabalho, isso é um absurdo, gente. O dia da Thaísa não começou bem. Quando saía de casa, o micro-ônibus que ela estava foi assaltado. Além disso tudo, ainda esperou o ônibus mais de 1 hora para chegar até o cursinho no centro da cidade. Levaram todas as minhas coisas, menos meu celular e um dinheiro que eu estava. Aí eu tenho que chegar hoje porque eu tenho trabalho para apresentar. O sindicato disse que esse aumento não é suficiente para a qualidade melhorar do sistema de transporte coletivo. Ainda tem a questão da isenção do ICMS, que foi cancelada pelo governo do estado, e IPVA também, além dos quase 50 milhões de reais de cobranças feitas pelo Detran. Aí tudo isso vai enchendo. E quem fica mais prejudicado com todo esse impasse é a população. Hoje, a tarifa técnica para o serviço de transporte urbano de passageiros custa R$ 3,55.
sendo que 25 centavos são subsidiados pela prefeitura. O representante jurídico do Sinetran afirma que a tarifa técnica ideal teria que ser de pelo menos R$ 4,00. Nós acreditamos que a tarifa, o custo do serviço gira em torno de R$ 4,00. Tá? Mas isso não significa que a tarifa vai ser esse valor. Por quê? Porque existe um subsídio, uma parte desse valor é arcado com o subsídio. Então, quanto que o consumidor final vai pagar depende da prefeitura. Enquanto isso, Caroline e Bernardo não conseguem pegar o ônibus por causa da superlotação. É um descaso com a população, porque não tem ônibus. Você vai ter que esperar o outro. Vou ter que esperar o outro. E aí a gente tem compromisso, né? E assim. É um descaso mesmo, uma situação absurda e infelizmente só tende a piorar, porque depois de todo esse problema aí, de todo esse transtorno causado pela greve dos rodoviários, o prefeito resolveu dar uma coletiva de imprensa para falar sobre as medidas que adotaria para resolver o problema. E a medida que ele decidiu foi aumentar a tarifa do transporte coletivo, que a partir do próximo sábado vai custar R$ 3,80, isso mesmo, do reajuste em menos de um ano. Esse reajuste passa a valer no próximo sábado e daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes do que foi anunciado pelo prefeito e as consequências disso e também as ações que já estão na justiça para tentar impedir que esse aumento chegue ao bolso do usuário. E a Polícia Federal apreendeu cerca de 40 quilos de maconha tipo skunk no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. 3 suspeitos foram presos. Essa já é a 4ª apreensão de drogas no aeroporto em menos de uma semana. Pois é, a operação aconteceu na madrugada desta terça-feira. São 2 mulheres e um homem. De acordo com a Polícia Federal, eles estavam tentando embarcar para o estado do Rio de Janeiro com cerca de 40 quilos de entorpecentes. A polícia informou que essa apreensão aconteceu durante uma fiscalização dentro do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Eles perguntaram para os suspeitos se havia droga dentro das malas. Foi então que eles verificaram e encontraram os entorpecentes. Os suspeitos, as 2 mulheres e o homem, foram trazidos aqui para a Superintendência da Polícia Federal e responderão pelo crime de tráfico de drogas. Ainda de acordo com a Polícia Federal, essas operações devem ser intensificadas durante o período do Carnaval. E um homem foi preso em flagrante no momento em que negociava uma arma na frente da Delegacia Geral. Como se não bastasse a ousadia, Adeildo Castro dos Santos usava folhetos adquiridos em uma feira para convencer possíveis compradores. Mas na hora de entregar o produto, ele nem existia. Vamos ver. Adeildo Castro dos Santos fez pelo menos 4 vítimas. 3 delas chegaram a pagar por armas que o suspeito nunca teve. Com isso, ele lucrou cerca de R$ 800. O falso vendedor de armas foi preso em frente à Delegacia Geral enquanto ia para uma negociação com uma vítima. De acordo com a polícia, ele oferecia armas abaixo do valor do mercado. Por exemplo, uma pistola que valeria cerca de R$ 6.000, ele dizia que conseguiria vender por cerca de R$ 1.600. E para isso, ele se dizia representante de uma fábrica de armas. Adeildo usava esses folhetos para convencer possíveis compradores. Tudo foi conseguido em uma feira de exposição no fim do ano passado. De acordo com a delegada responsável pelo caso, é preciso ter cuidado na hora de negociar armamentos, já que é necessário ser habilitado, tanto para vender quanto para comprar. É como a gente sempre diz, a arma não é biscoito, não é brinquedo. Tem todo um ritual a ser seguido, uma formalidade a ser cumprida, para que essa pessoa consiga adquirir essa arma. E também muito cuidado porque, assim como ele, pode aparecer outras pessoas também para abordar e que o objetivo é enganar. O suspeito responde pelo crime de estelionato. A gente até aproveita a oportunidade para pedir que, se tiver outras vítimas dele, até que tiver sido apenas abordada, não ter aceito, que procure aqui a DEOPS, que vai materializar mais ainda a atitude dele na prática desse crime. E a Rocam prendeu uma quadrilha que assaltava a residência. Os 4 estavam num carro em atitude suspeita quando foram parados pelos policiais. Eles estavam com revólveres.
Ao todo, 5 pessoas foram presas. 4 delas estavam em um carro na Avenida João Câmara, no bairro Novo Aleixo. Elas são Ana Paula Costa Oliveira, de 31 anos, o Jocinaldo Gama Pereira, de 19, Denilson Queiroz Cardoso, de 28 e o Vanderlei José Braga Gomes, de 41 anos. Inclusive, Vanderlei é foragido do sistema penitenciário aqui do Amazonas. Ele cumpria a pena por latrocínio. Eles foram abordados por policiais militares que viram atitudes suspeitas. É isso mesmo, comandante? Exatamente. A ROCAM efetuou essa abordagem nesse veículo, um Corsa Wind branco, no bairro Novo Aleixo, porque esses elementos se encontravam em atitude suspeita. Nessa abordagem foi constatado que eles estavam portando 2 revólveres calibre 38 e um simulacro também de revólver calibre 38. Agora, eles confessaram que estavam se preparando para fazer um assalto? E eles confessaram que eles estavam se preparando para fazer um roubo em uma residência no bairro do Coroado, através de um informante vizinho desse local, que, segundo consta, no interior da casa estaria com um valor de R$40 mil. Então, por esse motivo, os policiais militares deslocaram até esse local e, ao abordar esse informante aí, foi constatado com ele que ele portava também substância entorpecente. Por esse motivo, ele foi preso. Esse informante é o Anderson Hidalgo Tavares, de 28 anos. Ele e todos os outros suspeitos que estavam no veículo foram encaminhados ao 6º Distrito Integrado de Polícia. E homem suspeito de mandar matar o próprio pai lá no município de Quari foi trazido para Manaus sob ameaça de morte na manhã de ontem. De acordo com a polícia, o acusado arquitetou o crime para ficar com o dinheiro da venda de uma casa. Às 10h30 da manhã, o avião do governo do estado aterrissou no aeroporto Eduardinho, em Manaus. Glauco Barros, de 29 anos, foi escoltado por homens da Delegacia de Homicídios, que foram a Quari para as investigações. Segundo o delegado titular da DHS, Glauco, mais conhecido como Neto, poderia ser assassinado dentro da cadeia. Por isso, foi transferido para a capital. Ele é suspeito de mandar matar o pai, o dentista Francisco Barros, de 72 anos, um dos primeiros odontologistas a atuar em Quari. A irmã de Glauco, Gláucia Barros, de 25 anos, estava na casa da vítima na hora do crime, na quinta-feira passada, e também foi assassinada. Ele tinha contratado uma outra pessoa, cuja alcunha era Neizinho, por R$5 mil. Esse chamou o foragido de justiça para quebrar alguém, segundo ele, né, que era para fazer uma fita. Mas que era para ser simulado como se fosse um roubo, né, para que não houvesse nenhuma suspeita. Então ele falou que seria um roubo e que inclusive teria dinheiro na casa. Segundo a polícia, a motivação do crime seria uma quantia em torno de R$100 mil. O pai de Neto estaria vendendo o imóvel e o dinheiro dessa venda seria dividido entre os filhos. Gláucia teria direito a uma parte maior, porque estudava medicina na Bolívia e precisava de mais dinheiro para retomar os estudos. Neto achou que com a morte do pai resolveria o problema, porque assim o dinheiro seria dividido de forma igual. Nós temos diversos relatos de vizinhos, todas as pessoas foram ouvidas nos autos que ele era uma pessoa muito agressiva, ele praticamente extorquiu o pai dele, que era um senhor de idade. Tem relatos também que ele tinha envolvimento com drogas, ou então ele inventava histórias de que tinha sido preso, ele teve ajuda uma vez de um amigo se passando por advogado, tudo para tentar extorquir o pai dele. Para o delegado, Neto teria inclusive feito postagem na internet para despistar a polícia. E aí ele tentou criar um álibi vindo para Manaus. Então, dias antes de ocorrer o fato, ele vem para Manaus para dizer que não estaria lá, mas ele já tinha deixado tudo esquematizado para essa situação lá. Situação absurda, né? Uma pessoa matar o próprio pai e a irmã por ganância, por dinheiro, por um motivo banal. Ainda bem que ele já foi preso, agora vai responder pelo crime. Teve que vir para Manaus para tentar manter a integridade, porque mesmo preso é devido ao Estado garantir a segurança de um criminoso. E dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que a criminalidade teve aumento nos municípios da região metropolitana. E a Ponte Rio Negro é a porta de entrada para esses índices. Imponente símbolo do desenvolvimento, a Ponte Rio Negro, inaugurada em 2011, facilitou o progresso dos municípios do outro lado do rio. E como diz o dito popular, que todo bônus tem lá seus ônus, após a inauguração da Ponte Rio Negro, o índice de criminalidade aumentou em municípios como Iranduba, Novo Airão e Manacapuru. O que nós percebemos é que com a inauguração da ponte, aqui no município de Manacapuru houve um aumento na criminalidade, né, até pela
questão do acesso fácil agora. Então, tem meliantes que estão saindo de Manaus, praticam os crimes aqui e retornam para a capital. E essa insegurança é sentida por quem convive de perto com o problema. É assalto demais, a criminalidade piorou demais. As pessoas fazem o crime na cidade, aí na mesma hora foge, ninguém sabe quem é. Demais, Deus o livre. A pessoa está matando por brincadeira, né? A pessoa, Deus o livre. Autoridades de segurança pontuam os principais crimes praticados no interior. Olha, os corriqueiros são furto, roubo e também tráfico de drogas tem acontecido bastante aqui. Outro índice que tem aumentado é o de homicídios. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, Manacapuru e Iranduba são os municípios que lideram este ranking. Só nos últimos 2 anos foram registrados 128 assassinatos nas 2 cidades. E as histórias de homicídios vão se multiplicando. Em 2015, a morte do cabeleireiro Lyndon Johnson Monteiro assustou a população de Manacapuru. Um homem entrou no salão do empresário e o assassinou com várias facadas. Em seguida, fugiu, levando joias, celular e a moto da vítima. O acusado foi preso dias depois no município de Iranduba. E se a falta de segurança chegou a esta situação, não foi por falta de planejamento. Um plano de segurança chegou a ser elaborado. Faltou mesmo executar. Não faltaram audiências públicas, não faltaram reuniões, não faltaram discussões a respeito dos benefícios e dos problemas que nós íamos ter com a criação e com a ponte Rio Negro. Infelizmente, como sempre, faltou implantar e faltou se executar o que foi planejado. Se a prevenção não foi efetivada, restou então a repressão, um fator que esbarra na falta de estrutura das polícias civil e militar. A delegacia de Manacapuru consta atualmente com 18 policiais, né? Temos 3 viaturas rodando aí. E a Polícia Militar está preparada com as viaturas nas ruas, o policiamento montado, policiamento a pé, policiamento nas viaturas, policiamento nas motos, para que a gente consiga combater a criminalidade de Manacapuru. A população, então, tem buscado soluções próprias para se prevenir da criminalidade. O ladrão é solto e nós é preso aqui, atrás das grades. Porque senão eles entram toda hora e estão querendo assaltar a gente. Porque 5 horas já está com a casa fechada, né? Porque está horrível. E agora vamos falar de economia. Atenção, contribuintes. A partir da semana que vem começa o prazo para declaração do imposto de renda. E é bom ficar atento, porque tem mudanças por aí. Este ano tem novidades na prestação de contas ao fisco, mas nas ruas a resposta é a mesma. Está sabendo das mudanças na declaração do imposto de renda esse ano? Não, infelizmente não. Não, ainda não. Estou bem desinformada. Mas é bom procurar saber. O prazo para entrega do imposto de renda à pessoa física começa no dia 2 de março e vai até 28 de abril. E além de um prazo um pouco menor, tem ainda uma alteração na inclusão de dependentes, por exemplo. Quem completou 12 anos até 31 de dezembro de 2016, agora deve ter o CPF. Este especialista explica que a nova medida impede fraudes na relação dos dependentes, como sempre ocorreu. Com o CPF, você sabe se tem, com 12 anos já se tem rendimentos? Não sei. Pode ter uma bolsa, pode ter uma herança, pode ter algo dessa natureza. É por isso que tem o CPF, agora está amarrado ao CPF com 12 anos. Outra mudança significativa é que a Receita Federal decidiu ampliar a fiscalização dos bens dos brasileiros no exterior. Agora, o contribuinte que tiver bens e direitos fora do país tem até o dia 5 de abril para entregar a CBE, que é a Declaração de Capital Brasileiro no Exterior. Na verdade, a declaração ela vem para você declarar exatamente para as pessoas que declaram os seus bens e declaram que não tem nada a ver com dinheiro de corrupção, que não tem nada a ver com dinheiro fraudulento, na verdade. A cada ano, a Receita Federal tem reforçado a fiscalização. Hoje, o cruzamento de informações dos contribuintes é feito em minutos, até porque pelo menos metade dos brasileiros deixa para a última hora a entrega da declaração.
Por isso, organização e planejamento são fundamentais para evitar surpresas. Ele precisa ficar atento não só no período da declaração de imposto de renda, mas no ano inteiro, em tudo aquilo, das transações que ele está fazendo, nas contas que ele está pagando, nas maneiras, da forma como ele está gerindo os recursos advindo da sua empresa, do seu trabalho, do vínculo empregatício, de tudo aquilo que ele traz. Ele tem que ficar atento, sim, para prestar contas junto ao governo. É preciso ficar bastante atento para você não ter problemas com o leão, né? Problemas com o fisco. O ideal é que você guarde todos os recibos e toda a entrada de dinheiro que foi declarado no seu CPF também. Tem um aplicativo da Receita que você já pode ir lançando essas despesas ao longo do ano para na hora que ter que declarar o imposto não ter problemas. Se você quer mais informações sobre as mudanças na declaração, é só consultar o site da Receita Federal, que é receita.fazenda.gov.br. E o assunto agora é o saque de contas inativas do FGTS. Muita gente está interessada, né, nesse aspecto e mais de 7 milhões de trabalhadores no Brasil não tiveram benefício depositado da forma devida. E a dúvida que fica agora é como eles devem proceder nessa situação, uma vez que não tem o dinheiro na conta. A nossa equipe foi atrás dessa e de outras respostas. E a gente vê agora na reportagem da Rosiane Chagas e do Carlos César. O Francisney sabe que possui uma conta inativa do FGTS e que tem direito a sacar o dinheiro. Está tudo certo e ele só aguarda agora a chegada do mês em que vai efetuar o saque. Já me antecipei, já tinha visto antes consultado, né, para ver as datas, então não tem dúvida não, tá tudo certinho. Mas, diferente do Francisney, outros trabalhadores não sabem se vão conseguir sacar o dinheiro. Isso porque, em muitos casos, a empresa em que trabalharam nem chegou a depositar o FGTS. De acordo com o superintendente regional da Caixa, nesses casos, o trabalhador deve ir atrás dos seus direitos. Primeiro, eles procuram a empresa para verificar se a empresa está fazendo essa regularização. Depois, se isso não tiver sucesso, que eles procurem o sindicato ou a Delegacia Regional do Trabalho, que são os grandes responsáveis pela fiscalização de todos os depósitos do FGTS. Essa é também a recomendação do advogado e presidente da Comissão do Direito Sindical da OAB. Ele afirma que, em casos assim, o trabalhador pode e deve acionar a justiça. Na situação do FGTS inativo para que ela saque, ela vai ter que ajuizar uma ação trabalhista comum. Ou seja, a pessoa vai ter que entrar com a ação, cobrar o FGTS que não foi recolhido e aí ela vai cobrar os últimos 5 anos. O advogado lembra ainda que o trabalhador tem um prazo para cobrar do empregador valores não pagos. E essa pessoa tem 2 anos para cobrar esse FGTS, para cobrar os últimos 5 anos a contar da data do ajuizamento da ação. Se ela não fizer nesses 2 anos? Se ela não fizer dentro desses 2 anos, ela perde, porque tem no direito a regra da prescrição. E a prescrição come todos os direitos. Outra situação que preocupa os trabalhadores é com relação às plataformas digitais. A pessoa pesquisa no site da Caixa e aparece uma informação. E quando pesquisa no aplicativo, tem outra. O superintendente da Caixa no Amazonas explica por que isso acontece. O aplicativo da Caixa do FGTS, ele traz todas as contas de fundo de garantia, inclusive essa que você está trabalhando agora, a conta ativa. Lá no banner da Caixa, no site dela, é somente as contas inativas, que são exatamente aquelas que você trabalhou até 31 de dezembro de 2015, ou pediu para sair e não sacou, ou você foi demitido por justa causa, portanto não sacou. Para as contas que apresentam alguma inconsistência, como a ausência da data do fim do contrato, a melhor opção é ir em uma agência da Caixa. Neste caso, esse trabalhador, ele pode procurar uma agência da Caixa com a sua documentação, com a sua rescisão, com a sua carteira de trabalho, os documentos pessoais, para que seja feita essa regularização. E ainda hoje, prefeito muda o discurso do período de campanha e reajusta a tarifa de ônibus. A partir de sábado vai custar R$ 3,80. A gente traz ainda aqui no estúdio informações sobre a morte de macacos no interior do Amazonas, que está sendo investigada e a preocupação de ser associada à febre amarela. Esses destaques logo depois do nosso intervalo, então não saia daí.